vez o assunto dos ajustes diretos. E ainda bem que está aqui o Sr. Vereador Manuel Afonso hoje, porque, de facto, mais uma vez tenho que falar no do Presidente Diamantino, da União de Freguesias de Santarém, de quem tanto temos falado, porque, de facto, chegou-me às mãos, mais uma vez, não fui eu que procurar, chegou-me às mãos, Sr. Vereador, antes de dizer que eu tenho que me pôr em sentido em falar consigo e usar de sua típica autoridade, de pessoa mais velha e de ex-militar, que eu reconheço, mas antes de ter que dizer tal frase, eu queria lhe deixar algumas perguntas. Primeiro, existem dois ajustes com consulta prévia que estão na base.gov, que foram feitos para fornecimento. Foram feitos na mesma data, os dois na mesma data, dia 9/11/2022, portanto, no final do ano passado. Um foi feito para fornecimento contínuo de árvores herbáceas e arbustos. E o outro foi feito para a aquisição de serviços técnicos de engenharia florestal. São dois procedimentos de consulta prévia, os dois na mesma data e os dois exatamente com o mesmo valor, 22.000 euros. Portanto, estamos a falar aqui de 44.000 euros. Ora, estes 44.000 euros, abrindo a base.gov e lendo os contratos, o que nós vemos é que estes 44.000 euros são para fornecimento contínuo de espécies arbóreas, herbáceas e arbustos. A primeira pergunta que eu faço é se os munícipes e se o Sr. Presidente têm visto estas plantas a aparecerem nesta freguesia. É que não vejo plantas a adornar os candeeiros em Santarém, nem o centro histórico, nem vejo onde é que tenham sido plantados 44.000 euros de árvores novas, ou se ainda vai ser, se ainda vão ser plantados. E a segunda pergunta tem a ver com as entidades que estão aqui nestes concursos. Nestas duas consultas prévias para este ajuste direto de 44.000 euros foram consultadas as mesmas três entidades e o ganhador foi o mesmo, o vencedor foi o mesmo. As entidades foi a Valchopal Limitada, a Agrovinal e uma entidade em nome pessoal que se chama Nuno Miguel Monteiro Afonso. Nós sabemos que o Partido Socialista lançou recentemente um grande soundbite que era as famílias primeiro. E, portanto, eu gostava de saber se o Sr. Presidente sabe se este Sr. Nuno Miguel Monteiro Afonso é familiar em primeiro grau de algum Sr. Vereador que está aqui hoje ou de alguém que esteja na Junta de Freguesia. Porque, se for, eu acho que há aqui uma enorme promiscuidade entre os negócios e a política. E, portanto, este Presidente de Junta faz um ajuste direto de dois contratos exatamente iguais, os dois exatamente no mesmo valor, exatamente na mesma data, logo que processualmente isto já não é muito claro, porque é que faz dois, porque é que não faz só um de 44.000 euros? E depois quem ganha esta consulta prévia é o Sr. Nuno Miguel Monteiro Afonso. Portanto, acho que há aqui coisas a serem explicadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minha parte. Respondendo ao Sr. Vereador Manuel Afonso, digo-lhe o mesmo. Eu fiz perguntas, Sr. Vereador, não fiz insinuações. Aliás, a palavra ilegalidade só saiu da sua boca. Não sei se foi a sua consciência que lhe fez dizer essa palavra, mas a palavra ilegalidade não saiu da minha boca. O que eu questionei aqui foi a existência deste contrato e se esta pessoa era familiar em primeiro grau com alguém do Executivo desta Câmara ou com alguém da Junta. O Sr. Vereador veio confirmar que sim, que o Sr. Engenheiro Florestal era seu filho. Portanto, o que o Sr. Vereador está a fazer é uma vitimização. Essa vitimização é típica do PS, nós já estamos habituados. Falou em lamaçal ou em pântano. Olha, a única pessoa que deixou Portugal num pântano político até foi um primeiro-ministro do seu partido, foi o primeiro-ministro engenheiro José Sócrates. E isto aqui, falou em hectares, isto aqui parece mesmo um hectare, é que cheira mesmo mal. Além de cheirar mal, parece estar cheio de mosquitos à volta, que estão todos a ver quem é que consegue sugar mais os portugueses. Porque quer que a Câmara de Santarém apareça nas notícias outra vez, olha, vou-lhe dar algumas notícias do seu partido. Pedro Nuno Santos é ministro, tem ações da empresa do pai que ganha negócios com o Estado. Coitadinho, está só a tratar da vida, não tem problema nenhum. Empresa de familiar da ministra da Cultura, Graça Franca, aliás, contrata pelo seu ex-colega da Câmara Municipal de Lisboa, empresa de familiar. Coitadinha, está só a tratar da vida, é tudo bem. Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, tem o marido em ajustes diretos com a Câmara Municipal de Leiria em negócios de pescas. Coitadinho do marido, está só a tratar da vida, não há problema nenhum. Ministra da Agricultura fez em 2013 uma adjudicação de 60.000 euros à empresa da família do Secretário de Estado das Florestas. Coitadinha, está só a tratar da vida, está só a comprar oliveiras por 60.000 euros para pôr lá num parque em Abrantes, mas está tudo bem, está tudo correto.
Contas da nova Secretária de Estado da Agricultura arrestadas pela Polícia Judiciária com 700 mil euros por explicar devido a uma investigação judicial que envolve o seu marido, por acaso era ex-presidente de Câmara, de Vinhais, Américo Pereira, também coitadinha, estava só a tratar da vida. Caiu-lhe lá 700 mil euros na conta, mas ela estava só a tratar da vida. Aliás, ela e o marido nem tinham nada a ver com o outro. É como o Sr. Vereador diz, não é? Eu e o meu filho não temos nada a ver um com o outro. Cada um faz a sua vida. Ela e o marido era a mesma coisa. O que é facto é que caíam lá 700 mil euros e ela não os sabe explicar. Portanto, eu gostava de saber se o senhor Vereador fica confortável que se amanhã aparecer na justiça assim, Presidente do PS de Santarém contrata 44 mil euros em ajustes diretos ao filho do vereador, através de uma junta de freguesia a que preside, e que é também, por sua vez, filho do ex-presidente do PS. Porque o senhor também foi presidente do PS aqui em Santarém, não foi, senhor vereador? E, portanto, no fundo, o que está a passar aqui é que o PS nacional é exatamente ao PS regional. Isto é tudo uma grande amálgama. É uma grande promiscuidade entre negócios e famílias. De facto, as famílias do PS vêm sempre primeiro. E, portanto, Sr. Presidente, o que eu lhe pergunto, há duas perguntas muito importantes aqui para o Sr. Presidente responder. Uma vez que o Sr. Vereador já disse que é, de facto, seu filho e que ganhou ajustes diretos numa Câmara, numa junta de freguesia do Partido Socialista. Primeira pergunta que é fundamental é saber se, que o Sr. Presidente, não é para mim que tem que responder, é ali para os escalabitantes que nos estão a ver lá em casa. Se o Sr. Presidente de Câmara sabia disto e se os outros vereadores aqui presentes, tanto do PSD como do PS, sabiam disto e estão confortáveis com a situação. Se estão confortáveis com o filho de um vereador ganhar 44 mil euros por ajuste direto numa Câmara do mesmo partido. Isto é a primeira pergunta. Porque isto pode não ser ilegal, mas de facto que é muito imoral é. E se fosse eu, tinha vergonha, Sr. Vereador. Digo-lhe verdadeiramente, se fosse eu, tinha vergonha de estar aqui no seu lugar a ser confrontado com uma situação destas. E a segunda pergunta, que também é muito importante, é onde é que estão as plantas que valem 44 mil euros? Porque esta adjudicação já é de setembro do ano passado. Onde é que estão as plantas? Alguém viu árvores aqui novas em Santarém? Há árvores, arbustos e herbáceas. 44 mil euros para comprar árvores, arbustos e herbáceas. Onde é que estão? E, portanto, aqui acho que o Sr. Vereador, que tenha o pelouro dos parques e dos espaços públicos, também pode responder a isto. Onde é que estão estas árvores? Porque se 44 mil euros de árvores, acho que tinham que encher o olho. Tínhamos que ter a cidade cheia de plantas, cheia de flores, cheia de arbustos, e isso não se vê. Muito obrigado. Sim, então... Portanto, o Sr. Presidente diz que não se imiscui naquilo que é a gestão das juntas de freguesia, mas, Sr. Presidente, desculpe, mas como o Sr. Vereador Nuno Russo acabou de dizer, há uma transferência de competências e de verbas para as juntas de freguesia. Portanto, as juntas de freguesia que estão com esta delegação de competências estão porque nós lhe passamos essa delegação de competências. Portanto, nós temos que saber como é que essas competências estão a ser praticadas no terreno e como é que os fundos que nós transferimos para as juntas de freguesia estão a ser usados para que essas competências sejam executadas. E aqui numa conta rápida, o Sr. Vereador Nuno Russo, que lhe agradeço muito ter-nos elucidado que se tratam de apenas 25 espaços, portanto, 40 mil euros a dividir por 25 espaços dá 1.760 euros por cada espaço público. 1.760 euros. Estes contratos são apenas para fornecimento de plantas. Não é limpeza, nem equipamentos de espaço urbanístico, nem de móveis urbanos. Não, Sr. Vereador, está lá no contrato. Quero que eu lhe mostre. Está aqui no contrato. Isto é apenas para a aquisição de plantas, mais nada. Portanto, diz aqui, fornecimento contínuo de árvores, herbáceas e arbustos. Ponto final. Não tem nada a ver com limpeza, nem com requalificação de espaços, nem com mobiliário urbano, nem nada. Portanto, eu gostava de saber como é que, nestes 25 espaços públicos aqui da nossa cidade, que cada um deles recebe 1.760 euros, mas não tem plantas novas. Portanto, não quero saber. Ainda não terminei. Ainda não terminei. Depois esclarecerá quando tiver o uso da palavra. Em segundo lugar, respondendo ao Sr. Vereador Manuel Afonso, Sr. Vereador Manuel Afonso, desculpe, mas o senhor não tem que admitir nem que deixar de admitir nada. Eu estou no uso da palavra, tenho o meu tempo, eu digo aquilo que bem entender. Sr. Vereador, lamento imenso, mas é assim que funciona a democracia. O Sr. Vereador tem que ouvir e fará uso da sua palavra. Pode pedir o uso da defesa da honra se quiser e eu terei o direito de responder ao direito de defesa da honra. Agora, lamento, mas não é democrático vir para aqui dizer o senhor tem que se pôr em sentido quando eu falar, como disse aqui há umas semanas atrás, ou dizer-se que eu não lhe admito que me diga não sei o quê.
O Sr. Vereador, viva a liberdade, viva a democracia. Então o senhor vem dizer que não lhe admite que eu faça perguntas sobre o seu filho ganhar um concurso numa junta de freguesia do Partido Socialista, do qual o senhor já foi presidente do PS e agora é outro que lhe está a contratar o seu filho. Desculpe, sabe que no governo existem normas de conduta, que o seu governo, do António Costa, já aprovou um código de conduta para os governantes para que isto não aconteça, para que não sejam contratados dos institutos e das empresas públicas que estão sob a tutela de um determinado ministro, que não podem contratar familiares de primeiro grau com esses ministros. Ó, Sr. Vereador, é só aplicar esse código de conduta aqui à Câmara. No meu entender, e acho que toda a gente lá em casa há de concordar comigo, que um filho de um vereador não pode ganhar ajustes diretos às juntas de freguesia. Desculpe, não pode, ainda para mais quando é um vereador que está no governo, que está a governar juntamente com o PS. Desculpe, mas não pode. É assim, a causa pública é nobre, é muito bonita. A política é das coisas mais nobres que o homem pode fazer na vida, porque tem como objetivo melhorar a sociedade e entregar às gerações vindouras um país melhor do que aquele que temos hoje. Mas tem a outra face da moeda. A pessoa, quando vem para a causa pública, tem que entregar declarações ao Tribunal Constitucional, como disse o Sr. Presidente, tem que deixar de aceder a determinados estatutos, perde a sua privacidade. Há muitas coisas que correm contra servir a causa pública. Mas a partir do momento que o Sr. Vereador quer servir a causa pública, o Sr. Vereador tem que perceber que tanto o senhor como a sua família passam a ter implicações. E para mim, e para todos os que nos estão a ver lá em casa, eu tenho a certeza que um filho seu ganhar 44 mil euros por ajuste direto a uma Câmara do seu partido, a uma junta de freguesia do seu partido, é imoral. E o Sr. Presidente, lamento que não tenha conseguido dizer isto com esta frontalidade. Que se venha refugiar, dizer que tem gestão própria. Não tem gestão própria. Estão delegado de competência e estão a utilizar o dinheiro que a Câmara lhes deu. Portanto, esse dinheiro é para ser bem utilizado. Não é para estar a dar esse dinheiro aos filhos dos outros vereadores. Desculpe, mas não é. Portanto, relativamente ainda outra coisa. Ao Sr. Presidente Diamantino Duarte, nós começamos a ver aqui um certo padrão. E, portanto, eu quero saber se o Sr. Presidente de Câmara também continua a confiar estas várias delegações de competências, não só nesta área, mas nas outras, ao Sr. Presidente Diamantino Duarte, porque se calhar é melhor nós pormos um travão a esta junta de freguesia. É que eu quero lembrar que o Sr. Diamantino Duarte, no dia 14/7/2022, fez no Mirante um brilharete porque lançou esta notícia dizendo: Bombeiros Voluntários de Santarém com nova ambulância de socorro. Tcharam, nova ambulância. Ele é presidente também da Associação de Bombeiros Humanitários. E no corpo da notícia vem a seguinte declaração: a viatura custou 52 mil euros e o investimento foi integralmente suportado pela associação liderada por Diamantino Duarte. Grande brilharete. E o que é que acontece? 6 meses depois, ele usa a sua própria junta de freguesia para transferir 15 mil euros para esta associação de bombeiros voluntários porque diz que a associação está em má situação financeira. Então anda a comprar ambulâncias de 52 mil euros com fundos próprios, vai para os jornais dizer que está a fazer um brilharete e depois, passado 6 meses, usa a sua própria Câmara para passar 15 mil euros para lá. E nós aqui neste Executivo, ainda na semana passada, passámos mais 25 mil euros para lá, 20 mil euros para lá, e já tínhamos, passámos também 170 mil euros para em acordos para esta... Desculpe, Sr. Vereador, Sr. Presidente, desculpe, mas isto não pode ser. Esta junta de freguesia tem que se pôr um travão, porque tem que saber para onde é que está a ir o dinheiro dos contribuintes. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Presidente, deixe-me só dizer uma última coisa e depois calmo para o resto da reunião. A auditoria interna ou externa aos processos internos da Câmara que o partido Chega não pretendia verificar a legalidade dos processos, porque isso que a IGF faz e que as outras entidades fazem, o Tribunal de Contas, etc. O Tribunal de Contas não vai ver se o adjudicatário é filho do vereador, nem vai ver se a empresa de demolições que a Câmara contrata é sempre a mesma, nem vai ver que uma empresa que ganha ajustes diretos na Viver Santarém ou nas Águas de Santarém depois vai construir isto ou vai construir aquilo. Portanto, essas auditorias que o Sr. Presidente fala, e bem, vão ver da legalidade
dos processos. E na legalidade dos processos, as pessoas, quer dizer, as pessoas têm uma certa inteligência e Claro. fazem os processos legalmente. Agora, nós sabemos perfeitamente que quando nós queremos, isto é muito fácil, portanto, nós temos um processo de adjudicação direta para dar. Nós convidamos, consulta prévia, nós convidamos 3 empresas que até conhecemos, as 3 empresas mandam o orçamento e ganha sempre a mesma. Não acha estranho? Eu acho. E, portanto, as auditorias, Certo. do ponto de vista do Está Partido enganado Chega, nisso, não estou enganado porque posso trazer, eu até na campanha eleitoral até andava com uma pasta que lhe chamava a pasta amarela e levei para o nosso debate na RTP, que tinha muitos ajustes diretos, todos ganhos pelas mesmas empresas recorrentemente, e até tinha concursos que eram com consulta prévia de 3 entidades, uma era aqui da zona, outra era do norte, outra era do sul. É claro que a da zona ia ganhar, não é? Porque uma empresa do norte não vem fazer aqui uma obra de 10 mil ou de 15 mil euros. Então, ou se vier, muitas nem respondem à consulta prévia. E outras, se responderem, mandam um orçamento que é de tal modo inusitado por causa da deslocalização que obviamente que vão perder o concurso. Portanto, o que acontece aqui é que o que nós temos que atentar é à moralidade e à ética. E à ética dos concursos. Muito bem, não é a legalidade. E, portanto, é isso que está em causa. Mas sobre isso